Olá, meus prezados, quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão e amigo em Cristo, pastor Célio. Peço que você possa se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhar este vídeo. Muito bem, meus prezados, nesta manhã nós queremos fazer uma meditação baseada em Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Um texto bastante conhecido no meio cristão. Às vezes, a nossa vida, ela é regida por provocações. Às vezes, não nos damos conta de quantas coisas nós fazemos porque somos provocados a fazer aquilo. Às vezes uma pessoa está vivendo a sua vida tranquila e normal, quando vê o seu vizinho prosperar, de repente ela resolve também fazer alguma coisa. Ou então vê o seu amigo comprando um carro zero e acaba sendo provocado por aquela ação do seu amigo. Existia um programa na TV Cultura que chamava Provocações. Ali o apresentador chegava numa hora do programa que ele fazia perguntas, fazendo provocações ao seu entrevistador. Enfim, sempre somos provocados por alguma coisa a fazer alguma coisa. E quando nós olhamos aqui nesse texto, nós vemos Zaqueu, publicano, aquele homem que era um chefe de publicanos, cobrador de impostos, que vivia a sua vida normal. E nesse texto nós encontramos Zaqueu tendo um encontro com Jesus Cristo, um homem que foi até Jesus e a sua vida foi transformada. E aí nós vamos ver algumas provocações de Jesus a Zaqueu. Quais foram essas provocações que levaram Zaqueu a mudar completamente de vida? E o desejo do nosso coração é que através desta meditação nós podemos provocar também a sua vida para que você possa tomar uma atitude, para que você possa reagir e a sua vida também seja modificada, transformada. Quem sabe você que é um obreiro, você possa também ser provocado a fazer alguma coisa dentro do seu ministério. E a primeira coisa que nós vemos aqui, Jesus provocou em Zaqueu o desejo de vê-lo. Mas como assim? Sendo que ele nem conhecia Zaqueu e nem conhecia Jesus. É que Zaqueu, quando ficou sabendo que Jesus ia passar por aquela cidade de Jericó, despertou nele o desejo de ver, de buscar ao Senhor Jesus. Até então, Zaqueu estava vivendo a sua vida normal. Ele era o chefe de publicano. A sua vida estava assim voltada para a coletoria. Talvez ele tivesse uma família e ele estava sempre preocupado com a sua família. A sua rotina era uma rotina provocada pelas rotinas da própria vida. Naquele momento foi despertado em Zaqueu a buscar, a conhecer, a saber quem era o Senhor Jesus. Quem provocou isto em Zaqueu foi a pessoa de Jesus. Nós podemos entender que Zaqueu deveria ter ouvido antes falar de Jesus. E agora Jesus estava passando ali na sua cidade. Jesus provocou em Zaqueu o desejo de buscá-lo. Nosso desejo é que você, ao ouvir esta palavra, também seja provocado pelo desejo de buscar a Jesus. A nossa vida, ela não pode se resumir apenas a nível terreno, a nível animal, a nível social. Nós temos também uma parte da nossa vida que é espiritual. O homem é formado de corpo, alma e espírito.
O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E esse espírito, ele tem sede de Deus. Zaqueu, naquele dia, foi provocado por Jesus a buscá-lo e ele realmente chegou até onde Jesus estava. Uma outra provocação que Jesus fez a Zaqueu, promoveu em Zaqueu, foi que Zaqueu humilhou-se para poder ver Jesus. Quando Zaqueu saiu em busca para poder ver Jesus, ele não conseguia ver Jesus, porque ele era de pequena estatura e existia uma multidão ao redor de Jesus, e ele não podia vê-lo. E o que ele fez? Ele viu um sicômoro que estava um pouco mais adiante, uma árvore espinhenta, uma árvore que para Zaqueu, que era de pequena estatura, teria assim uma grande dificuldade de subir naquela árvore, além também dos espinhos que existiam no sicômoro. Mas Zaqueu, provocado por Jesus, ele se humilha, isto é, para Zaqueu, que era um homem rico, para Zaqueu, que era um homem de posição, alguém vê-lo subindo aquele sicômoro seria realmente uma coisa muito estranha, porque sempre o rico, aquela pessoa que tem uma posição social, ele procura manter assim uma pompa. Mas Zaqueu, naquele momento, foi provocado e humilhou-se a ponto de subir naquele sicômoro. Podemos entender que ele possa ter provocado em seu corpo alguns ferimentos para conseguir subir até aquele sicômoro. O que Deus quer de nós, para que nós possamos ver ao Senhor, alcançar a salvação, que nós também precisamos nos humilhar. Zaqueu, na sua humilhação, precisou subir um pouco e até sofrer alguns ferimentos. Quem sabe nós precisamos descer do nosso pedestal. Jesus quer provocar em nós a nossa humilhação para que possamos subir. Não existe jeito de subir na vida espiritual se nós não descermos. Jesus provocou a humilhação em Zaqueu para que ele pudesse subir na sua vida e ter um maravilhoso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Uma outra provocação que Jesus promoveu em Zaqueu foi a alegria por recebê-lo. Quando Jesus chegou embaixo daquela árvore, ele olhou para cima, e qual não foi a surpresa de Zaqueu quando Jesus chama Zaqueu pelo nome e diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu entendo que naquele momento Zaqueu ficou surpreso. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus, Jesus não o conhecia pessoalmente, e no entanto Jesus o chama pelo nome e diz: desce depressa, porque hoje eu vou pousar em sua casa. E Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Quando nós olhamos no texto e sabemos que Jesus era um judeu e Zaqueu era um cobrador de impostos, para um cobrador de impostos receber um judeu com alegria, ou para um judeu receber um cobrador de impostos com alegria, era algo realmente inédito, porque os judeus, eles odiavam os cobradores de impostos. Eles não se davam bem, os cobradores de impostos também não se davam bem com os judeus, porque eles cobravam impostos para o Império Romano e muitos deles cobravam exorbitantemente. E quando nós vemos Jesus recebendo o Zaqueu com alegria, principalmente Zaqueu recebendo Jesus com alegria, isto é realmente algo inédito. Porque o que provocava alegria no Zaqueu? O que provocava alegria no Zaqueu era ele trabalhar, era fazer o seu serviço, ele viver cobrando os impostos.
e agora Jesus provocou uma alegria muito grande no Zaqueu, de tal forma que ele recebe a Jesus com alegria. Que hoje nós possamos, embora não vendo Jesus fisicamente, nós possamos receber Jesus na nossa casa, nós possamos receber Jesus na nossa família, nós possamos receber Jesus fazendo parte dos nossos negócios, da nossa vida, com alegria, porque é isso que o Senhor quer ver em nós. Muitas pessoas até estavam fazendo alguma coisa para Deus, mas Jesus os acusou de hipócritas. Disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Que nós possamos ter alegria ao receber Jesus na nossa vida, na nossa casa, a exemplo de Zaqueu. Provocações de Jesus a Zaqueu. Uma outra provocação que Jesus conseguiu fazer em Zaqueu foi que Zaqueu se desapegou dos bens materiais, do seu dinheiro. Quando Jesus estava dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu, mesmo sendo criticado ali, e Jesus também sendo criticado pelos seus patrícios, porque Jesus estava jantando, estava ceando na casa de um publicano, Zaqueu naquele momento se levanta e diz assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. O que era importante para Zaqueu até o presente momento? Quais eram os valores que dominavam e regiam a vida do Zaqueu? Os valores que dominavam Zaqueu eram os seus bens. Os valores que dominavam a vida de Zaqueu era a sua vida como chefe de coletores de impostos. Era a pessoa que estava empenhada em fazer a coleta dos impostos, pegar a sua comissão e devolver o restante para o Império Romano. Mas agora Zaqueu começa a ter novos valores. A presença de Jesus na sua casa trouxe para Zaqueu a mudança de valores na sua vida. Ele resolve restituir 4 vezes mais, isto é, ele devolveria 5 vezes para a pessoa quem havia defraudado, e metade dos seus bens ele ia distribuir aos pobres. O que nós podemos entender aqui é que Zaqueu talvez fosse ficar pobre, com exceção da herança que ele recebeu dos seus pais. Se ele tivesse alguma herança, agora Zaqueu ia ficar pobre. Então entenda, Jesus provocou em Zaqueu o desapego pelas riquezas, pelos bens materiais. Zaqueu agora se mostrava uma pessoa transformada. Zaqueu se mostrava agora uma pessoa mudada. Quem sabe os seus patrícios, os seus compatriotas que estavam ali naquele momento, ficaram admirados, porque conheciam Zaqueu e sabiam que ele era uma pessoa que não era generosa, era uma pessoa gananciosa, só pensava em si, só pensava em ganhar dinheiro e às vezes cobrando muito mais do que aquilo que estava estipulado pela lei. Mas agora Zaqueu demonstra ser uma pessoa que estava se desapegando dos valores materiais. Quantas pessoas têm se apegado aos valores materiais? Quantas pessoas que os valores estão invertidos e por isso excluem Deus das suas vidas? Há poucos dias atrás eu fiz um vídeo falando daquele homem rico, que Jesus mandou que ele vendesse os seus bens e desse aos pobres e viesse segui-lo. Mas aquele jovem, aquela pessoa saiu triste porque era dono de muitas propriedades e estava apegado àquilo de tal maneira que ele não conseguia se desvencilhar.
Mas Jesus provocou aqui em Zaqueu o desapego aos valores materiais, o desapego aos valores desta vida, e agora Zaqueu é um homem mudado. Zaqueu é um homem transformado, porque Jesus provoca isto na pessoa. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós temos desejo de ver ao Senhor, quando nós conseguimos nos humilhar, descer do nosso pedestal, nós vamos nos desapegar dos valores terrenos e vamos nos apegar aos valores espirituais. Jesus disse certa vez: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Zaqueu agora foi provocado por Jesus a se desapegar dos valores terrenos e se apegar aos valores espirituais. Uma outra provocação que Jesus fez a Zaqueu foi provocar a sua conversão a Cristo. Quando Jesus ouviu Zaqueu dizendo que ia distribuir metade dos seus bens aos pobres e que haveria de devolver 5 vezes as pessoas a quem ele havia defraudado, Jesus se levanta no meio daquela sala e diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este aqui também é um filho de Abraão. Que coisa maravilhosa, né? Quando o próprio Jesus testifica a salvação, a conversão de Zaqueu. Todas as pessoas que estavam ali, os seus patrícios e os judeus radicais, estavam criticando Jesus ao receber Zaqueu. Estavam criticando Jesus por ir se hospedar na casa de um publicano. Mas Jesus é aquele que olha o nosso coração. Jesus sabe o que ele está provocando em cada um de nós. Em muitas pessoas, nós podemos ter certeza que Jesus pode provocar o ódio, pode provocar a rejeição. Mas em Zaqueu, a presença de Jesus provocou nele a conversão. E se existe uma coisa mais importante na vida de uma pessoa, é quando esta pessoa, ao ser confrontada com a mensagem de Deus, ela é provocada a converter-se ao Senhor. E uma das palavras do apóstolo Paulo, uma das palavras do próprio Jesus e de João Batista, é que cada ser humano precisa arrepender-se e converter-se dos seus pecados. Porque a conversão nos leva a nos humilhar perante o Senhor. A conversão nos leva a ter um encontro com Jesus e a nossa vida, a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. O desejo do meu coração é que este vídeo possa provocar em você as mesmas reações que provocaram em Zaqueu. A presença de Jesus ou a pessoa de Jesus provocou em Zaqueu o desejo de conhecer ao Senhor. Provocou em Zaqueu o desejo de humilhar-se subindo naquele sicômoro, uma coisa que não seria muito fácil para uma pessoa na posição de Zaqueu. A presença de Jesus provocou em Zaqueu a alegria por recebê-lo. Ele, um judeu que seguia as leis de Deus, e Zaqueu, um publicano, completamente distante do plano de Deus. Mas Jesus provocou alegria no coração de Zaqueu. Jesus provocou também em Zaqueu o desapego aos bens materiais, aos valores materiais, e despertou nele o apego aos valores espirituais. Jesus provocou em Zaqueu a conversão a Deus. Que todos nós possamos nos converter ao Senhor Jesus Cristo, porque esta é a melhor coisa, esta é a melhor opção, esta é uma atitude louvável diante de Deus para todos aqueles que gostariam de um dia alcançar a salvação de Deus e estar na presença do Senhor. Que esta mensagem possa provocar em você muitas coisas boas. Esse é o desejo do nosso coração. E fique na paz e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.